Karina Uzeda, sejam bem-vindos ao canal da Lebianco e esse é o penúltimo vídeo da série Falando em Costura. Hoje nós vamos fazer essa linda necessaire masculina. Para essa peça não teremos molde. Esse aqui é todo o material que vamos precisar para fazer a necessaire e você vai poder anotar as medidas agora. Para o corpo da necessaire nós temos a medida de 25 por 32 centímetros. E eu vou cortar essa medida uma vez no tecido e manta e uma vez no forro. A manta que eu estou usando para fazer a minha necessaire é uma manta R1 de 100, mas você pode usar a manta que você tem costume. Para a parte superior da necessaire, nós vamos ter uma medida de 11 por 38 centímetros. E vamos cortar uma vez no tecido e manta e uma vez no forro. O meu zíper é um zíper número 5, na medida de 38 centímetros. E eu vou usar dois cursores número 5. Para essa parte inferior do contorno da necessaire, eu tenho a medida de 6 centímetros por 11 centímetros. E nós vamos cortar duas vezes no tecido e manta, duas vezes no forro. Para os puxadores, eu tenho um pedaço de tecido na medida de 6 por 12 centímetros. E a minha alça de mão tem a medida de 8 por 15 centímetros. E eu coloco um pedacinho de entretela com 1 centímetro a menos nas laterais. Para os bolsinhos internos da necessaire, minha sugestão são dois pedaços de tela na medida de 8 por 25 centímetros. E o acabamento interno da necessaire será feito com viés pronto, daquele que a gente compra no armarinho. O meu é o largo de 23 milímetros. Para arredondar essas partes da necessaire, eu uso uma régua de cantos e para essa peça será na medida de 5 e de 4 centímetros. Caso você não tenha uma régua de cantos, você pode chegar a essas medidas exatas com um compasso e uma régua escolar comuns. Para chegar à medida de 5 centímetros, basta que você abra o seu compasso na sua régua escolar em 5 centímetros desse jeito e risque um círculo nessa medida. E para a medida de 4 centímetros, você vai abrir o seu compasso na sua régua em 4 centímetros e fará também um círculo nessa medida. A montagem é bem rápida e eu começo pela parte de 11 por 38 centímetros e com a régua de patchwork posicionada em 3 centímetros, eu faço esse corte na parte do tecido e manta e também no forro, desse jeito. E depois de dividir essas partes, eu vou aplicar o zíper primeiro na parte de 3 centímetros. E o zíper é aplicado de forma comum, do jeito que a gente sempre faz, colocando o zíper voltado para a estampa, depois colocando o forro voltado para o zíper. Aplicamos, eu viro aqui, rebato um zigue-zague e passo a costura de acabamento do zíper e repito o processo. Na outra parte vai ficar desse jeito e aqui eu já aplico os meus cursores. E pego a partezinha do tecido de 6 por 12, que a gente dobra desse jeito aqui ao meio. Passo duas costuras retas e divido essa tira aqui ao meio, fazendo assim dois puxadores que eu vou colocar aqui, bem rente ao zíper, desse jeito. E a minha alça de mão vai ser posicionada na lateral, mas caso você deseje, você pode posicionar a sua alça de mão nessa partezinha aqui, aí fica a seu critério de acordo com a sua criatividade. Agora eu vou pegar as partezinhas inferiores na medida de 6 por 11 centímetros e vou pegar a parte do forro, colocar no avesso da estampa e com uma régua de patchwork eu vou fazer uma marcação em 1 centímetro. Essa marcação em 1 centímetro será o nosso guia de costura. Então, caso você esteja numa máquina doméstica como eu ou numa máquina industrial, faremos a mesma costura. E agora é bem simples, eu vou posicionar a parte do tecido voltada para o tecido, desse jeito. Eu gosto de passar uma costura de segurança, vou virar para a parte do forro e vou posicionar a parte do forro estampa voltada para estampa
E aqui faremos a costura bem em cima da marcação de 1 centímetro e vai ficar costuradinho, olha, desse jeito aqui. Aí eu passo uma costura de segurança, no meu caso com um zigue-zague, para prender a parte do tecido ao forro. E rebato as costuras aqui nas laterais. E é nesse momento, com essa parte pronta, que eu vou pegar a minha régua de cantos ou o círculo que fizemos anteriormente. Nesse caso, a medida de 4 centímetros. E eu vou posicionar dessa forma, riscar e arredondar a minha peça cortando bem em cima do risco que fizemos. E ela vai ficar desse jeitinho aqui. E nessa hora eu pego a minha alça de mão e eu deixo esse 1 centímetro aqui sem colocar entretela. A minha medida está de 15 centímetros, mas você pode fazer na medida que você desejar. Com 16, 17 centímetros também fica muito bonito. Eu dobro ao meio. Passo 2 costuras retas e vou escolher um dos lados da nécessaire para colocar essa alça. Você pode escolher fazer 2 alças e colocar em ambos os lados. Você pode posicionar a sua alça bem rente aqui a partezinha da costura, desse jeito. Mas caso você esteja numa máquina doméstica como eu e sinta que isso aqui vai deixar uma costura muito grossa, você pode posicionar ela em cima dessa costura aqui. Agora nós vamos já colocar aqui o viés de acabamento e nessa hora você pode escolher colocar o viés aberto em uma das pontas desse jeito. Isso aqui facilita o acabamento da peça, porque vai deixar o seu viés mais largo, ou você pode fazer o acabamento com o viés desse jeitinho aqui. O importante é que você coloque ele bem rente ao seu tecido e passe uma costura prendendo o viés em toda a volta. Aqui eu vou mostrar como eu costumo dar o acabamento do meu viés. Eu deixo uma parte aberta, corto uma das pontas bem reto, ajusto aqui, olha, essa partezinha com o meu dedo e coloco um alfinete. Com essa outra parte, que também está com excesso, eu venho trazendo e quando eu percebo que encosta aqui nessa outra parte, olha, que cortamos, eu vou dobrar bem rentezinho aqui a parte que cortamos. Vou pegar um pedaço do mesmo viés que eu estou usando, vou abrir ele desse jeito e colocar posicionada aqui onde está dobrado. E para cortar aqui, você pode tanto riscar onde está a medida do viés, como pode vir com a tesoura e cortar já aqui nessa medida. Vai ficar desse jeitinho. Agora eu tiro o meu alfinete, abro aqui essas 2 pontas do meu viés e vou sobrepor essas 2 partes assim, levando para a máquina e passando uma costura aqui no ângulo de 45. Então, eu corto aqui as pontas, abro essa costura e quando eu abrir o meu viés, ele vai estar na medida exata. Mas isso é só uma dica, você pode fazer o acabamento do seu viés como você tem costume. Depois que eu aplico o meu viés desse jeito aqui, eu vou centralizar essa parte, dando piques nessas partes aqui e também nas laterais. Agora eu pego os meus 2 pedaços de tela e aplico aqui o viés nas laterais, vai ficar desse jeito. E vou pegar a parte do forro na medida de 25 por 32 e vou fazer piques para achar os centros nessas 2 laterais e também aqui no meio. E nesse meio aqui, eu vou fazer uma marcação para deixar uma distância de 8 centímetros. Então, do piquezinho aqui do centro que fizemos, vou marcar 4 centímetros para um lado, 4 centímetros para o outro. É que o meu tecido está em xadrez, mas aqui está a marcação, olha. Então, nesse centro aqui, eu tenho 8 centímetros de distância. E aí é só aplicar aqui a tela desse jeito. E aqui você vai perceber bem que entre uma tela e outra, nós temos a distância de 8 centímetros. Uma eu deixo assim abertinha e a outra eu passo uma costura aqui no centro, mas isso aqui fica como opcional. Agora é só pegar a parte do tecido e manta
e unir a essa parte do forro com um zigue-zague ou uma costura de segurança. E nessa hora aqui eu vou arredondar minha peça na medida de 5 centímetros, ou com a régua de cantos ou com o círculo que fizemos. E sempre que eu recorto aqui as minhas bordas, deixando arredondadas, eu volto na máquina e fecho essa partezinha aqui com o zigue-zague novamente. E é importante estar com tudo bem centralizado, tanto nessa parte como nessa parte aqui. Caso a sua nécessaire tenha uma frente com bordado, com detalhe, com a etiqueta, você vai escolher essa parte da frente para posicionar na parte de 3 centímetros. Eu abro aqui o meu zíper, vou pegar aqui a parte do centro e vou colocar bem rente aqui com o centro da outra parte. Eu gosto de deixar o meu bolso com divisórias para essa parte aqui da frente. Bom, agora nós vamos começar um balé da costura curva. Uma ferramenta que me ajuda a fazer costura curva é a tesoura pinça, porque na partezinha curva a gente vai segurando e facilita. Mas mesmo que você não tenha uma tesoura pinça para ajudar nessa parte da costura curva, você vai perceber que seguindo aqui as medidas, olha, ela vai ficar bem fácil de fazer. Você pode sim centralizar a sua peça colocando pique com pique, desse jeito, ou ir seguindo a sua costura livremente como eu vou fazer. A minha margem de costura vai seguir a base de meio centímetro aqui do meu viés. Eu tirei da máquina para mostrar que eu venho seguindo aqui, olha, e o importante é que esteja tudo bem rente. Aqui é o meu tecido. Quando chegar nessa parte arredondada, é importante que você vá dando pontinho por pontinho e posicionando o seu tecido. Pontinho por pontinho, posicionando o seu tecido com muita tranquilidade, até que esse pique se encontre com outro pique. E aí você vai seguir essa parte arredondada desta forma, com tranquilidade, pontinho por pontinho. Dou um ponto, levanto o calcador. Vou dando outro ponto e levantando o calcador. E depois de fazer aqui, olha, a costura curva, ela se encaixa com exatidão. Basta que a gente venha virando aqui o nosso viés e dobrando ele. Nós vamos voltar para a máquina e fazer a costura de acabamento do viés. E para isso, eu uso uma ferramenta auxiliar de costura, porque ela vai me ajudar a trazer a pontinha do meu viés para cima da primeira costura. E com o viés finalizado, é só a gente virar, passar ferro na nossa peça e ver como ficou a nossa nécessaire pronta. E aqui está a nossa peça pronta, uma nécessaire muito bonita, espaçosa, excelente para guardar as coisas no dia a dia e também para ser usada em viagens. O espaço interno dela é ideal para acomodar até mesmo desodorantes maiores ou shampoos. Você pode oferecer essa peça com um bordado na frente, escolher fazer a abertura com 2 cursores ou com apenas um. E agora que você já conhece o projeto, você pode fazer essa peça em tecidos masculinos ou da forma que a sua imaginação mandar. Se inscreva no canal e não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. E procure os tecidos e materiais de costura e patchwork da Lebianco nas melhores lojas do Brasil. No mais, eu deixo com você uma beijoca e te espero aqui nas minhas próximas aulas.